começando mais uma edição do Hora Extra com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. Varas do Trabalho recebem certificado pelo cumprimento de metas. TRT de Goiás arrecada cerca de 12 toneladas de alimentos e roupas para ajudar as vítimas do Haiti. Programa Empreendedor Individual poderá trazer trabalhadores para a formalidade. As vantagens e facilidades da educação à distância é o assunto abordado no quadro de entrevistas. Todas as 36 varas do trabalho de Goiás cumpriram a meta 2, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, de solucionar os processos ajuizados até 31 de dezembro de 2005. Mas o TRT da 18ª região quer mais. O TRT de Goiás lançou um desafio ousado: solucionar todos os processos ingressados na Justiça do Trabalho goiana até 2007. Em todo o estado, 16 varas do trabalho já cumpriram a meta do tribunal. É o caso da 7ª VT de Goiânia, que foi duplamente certificada pelo cumprimento da meta 2 do CNJ e da meta da 18ª região. Para servidores e magistrados, o diploma é uma forma de reconhecer o comprometimento da equipe com a celeridade na prestação jurisdicional. Nós sabemos hoje que o volume de ações é muito grande e cresce muito mais do que o número de juízes, o número de varas instaladas, o número de servidores. Então, para você conseguir manter essa celeridade, a gente tem uma sobrecarga de audiências, uma sobrecarga de serviços na secretaria, uma sobrecarga de trabalho para os juízes titulares, auxiliares, substitutos, para os servidores, Mas, em contrapartida, o tribunal tem desenvolvido procedimentos que autorizam, que justificam uma celeridade maior. A campanha do TRT para arrecadar donativos para as vítimas do terremoto no Haiti conseguiu obter quase 12 toneladas de roupas e alimentos. Uma rápida cerimônia no hall do edifício sede marcou a entrega simbólica das doações para a Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho, que irá encaminhar os donativos de todo o povo goiano para o país arrasado pelo terremoto. A campanha sensibilizou magistrados, advogados, diretores e servidores. A secretária de Cidadania e Trabalho, Flávia Moraes, recebeu pessoalmente as doações entregues pelo presidente do TRT, Gentil Pio. A campanha tem tido uma resposta muito positiva do nosso povo goiano e também das entidades, do Poder Judiciário. Nós estamos aqui no TRT, que se disponibilizou a estar montando aqui um ponto de coleta, e hoje nós chegamos aqui para receber os donativos. Estamos surpresos com a quantidade de arrecadação que o TRT conseguiu disponibilizar para as vítimas do Haiti. A Justiça do Trabalho é eminentemente social, e numa situação como essa, que envolve milhares de pessoas, de vidas humanas se perdendo pela fome, pela necessidade extrema, a Justiça do Trabalho, obviamente, se sensibiliza com essa situação, e aqui em Goiás conseguimos congregar magistrados, servidores, empregadores e empregados com esse objetivo relevante de prestar uma solidariedade, uma ajuda a esse povo sofrido do Haiti. Entidades como a Associação dos Magistrados do Trabalho, a Matra 18, a Associação dos Servidores da Justiça Trabalhista do Estado de Goiás, a Justego, a Associação dos Advogados Trabalhistas, a Gatra, e Sindicato dos Servidores no Poder Judiciário Federal em Goiás, Sinjufego, também foram parceiros na campanha em solidariedade às vítimas do terremoto no Haiti. O Programa Empreendedor Individual do Governo Federal poderá trazer trabalhadores para a formalidade. O assunto foi discutido durante reunião no Conselho Estadual do Trabalho. Acredita-se que exista em torno de 11 milhões de informais em todo o Brasil, que são potencialmente empreendedores individuais. O programa foi criado pelo governo federal em 2009 e está sendo implantado gradualmente nos estados. A expectativa do governo federal é de regularizar as atividades de mais de 1 milhão de trabalhadores até julho de 2010.
Durante a reunião do Conselho Estadual do Trabalho, o Governo do Estado e federações patronais e de trabalhadores discutiram a implementação do programa em Goiás, que começou a vigorar a partir de fevereiro. O Portal do Empreendedor é uma lei federal que foi determinada que o microempreendedor faria sua inscrição e as juntas comerciais de cada estado da federação recolheria essa inscrição via eletronicamente, ou seja, via internet. Essa inscrição tem ônus? A inscrição, nesse momento, não tem ônus. Ele não tem ônus na junta comercial, ele não tem nenhum pagamento para as prefeituras, nenhum pagamento para o governo do estado ou para a prefeitura. Ocorre que ele vai gerar o quê? Uma obrigação tributária a partir do momento que ele passa a contribuir para o INSS. E essa contribuição vai gerar um benefício de aposentadoria no final. Mas ele passa, a partir do momento que ele fez a inscrição, ele já passa a dever uma contribuição mensal de R$ 56,10 para a Previdência Social, ou seja, o INSS. Com isso, espera-se acabar com o trabalho informal no país? Isso vai reduzir significativamente, é o que se espera, a informalidade. Quem são esses informais? São aquelas pessoas que prestam serviços já de grande conhecimento da sociedade, mas que até então eles não tinham essa formalidade, não tinham uma inscrição formal. Qual seja, é o borracheiro, é a manicure, é a pedicure, é a quitandeira, é aquela que faz salgados, doces, o pipoqueiro, o que vende picolé na rua. Todos esses profissionais que até então eles existem, estão aí, gerando riqueza, gerando renda, mas eles estavam à margem dos cadastros e à margem dos benefícios sociais. O mais importante é que foi aprovado aqui nesta reunião hoje, foi um fórum que nós vamos criar só para discutir a questão do microempreendedor individual em Goiás. Isso é importante porque nós temos um potencial muito grande. Só no Brasil, a gente pensa que nos primeiros meses nós vamos ter mais de 1 milhão de pequenas empresas que a pessoa vai gerar seu próprio negócio e mais um empregado que ela tem direito de colocar. E em Goiás, a previsão nossa é mais de 100 mil pequenos empreendedores individuais. Isso para nós é muito importante porque cobre o nosso objetivo, que é a geração de emprego, trabalho e renda através de uma política consistente aqui do Conselho Estadual do Trabalho. A Lei Complementar número 128 de dezembro de 2008 criou condições especiais para que o trabalhador, conhecido como informal, possa se tornar um empreendedor individual legalizado. É a pessoa que trabalha por conta própria que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um empreendedor individual, é necessário faturar no máximo R$ 36 mil por ano, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou piso da categoria. Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, o que facilitará a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Além disso, o empreendedor individual será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais. Pagará apenas o valor fixo mensal de R$ 57,10 para atividade no comércio ou indústria, ou R$ 62,10 para prestação de serviço. Com essas contribuições, o empreendedor individual terá acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. E no próximo bloco, conversamos com o juiz do trabalho, Edson Vacari, sobre educação à distância. Voltamos já. Na medida em que avançam as tecnologias de comunicação virtual, que conectam pessoas que estão distantes fisicamente, como a internet, as telecomunicações e as videoconferências, o conceito de presencialidade também se altera. Nesse contexto, ganhou força a educação à distância, uma experiência que começou há cerca de 2 anos no TRT de Goiás e trouxe resultados surpreendentes. Para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com o juiz Edson Vacari, que coordena o programa de educação à distância no TRT de Goiás. Doutor Edson, obrigada pela presença. Eu queria, antes de mais nada, que o senhor nos explicasse o que é o ensino à distância.
O uso da tecnologia para a mediação pedagógica é um dos principais aspectos que diferencia o curso à distância de um presencial. Enquanto no curso presencial há necessidade de estarem ao mesmo tempo e no mesmo espaço professores e alunos, na educação à distância isso não existe. E aí nós utilizamos uma sala de aula virtual para o curso à distância. Como funciona? Nós utilizamos no tribunal uma plataforma Moodle, que é um software gratuito, e nós disponibilizamos textos, áudio-aula, vídeo-aula e algumas ferramentas como fórum virtual para debates. Então isso quer dizer que todo o conteúdo é colocado na internet ou no computador que depois o aluno tem como acessar, é isso? Sim, a sala de aula com esses materiais de estudo, ela está disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. O TRT de Goiás começou a implantar o programa de ensino à distância há cerca de 2 anos. Que benefícios isso trouxe? O primeiro benefício foi que nós conseguimos atender praticamente todos os servidores do tribunal, os magistrados também. O segundo benefício é o custo, porque o tribunal reduziu em muito o valor gasto com treinamento e capacitação do seu pessoal. Isso por quê? Porque nós utilizamos um software livre, que é o Moodle, né? Outras ferramentas para edição de texto, também software livre, e com isso nós disponibilizamos o material e os tutores estão em constante atividade com os alunos. Que cursos já foram oferecidos à distância? No primeiro momento, nós tivemos tutoriais de autoaprendizagem, em que o próprio aluno ele acessava o site do tribunal e pegava as informações e colhia todos os dados a respeito de um determinado curso. E depois nós começamos com um curso de mediação, né, onde há a utilização de tutor, que foi de execução trabalhista, outro de metodologia científica e, por fim, agora nós tivemos um curso de rotinas de sentença trabalhista. Com um convênio com a Secretaria Estadual de Educação, nós também disponibilizamos um curso de Direito, Ética e Cidadania para os professores. Para o aluno, existe vantagem de fazer um curso à distância? A vantagem para o aluno é que ele pode escolher o momento que ele quer estudar, né? Porque o curso, a sala virtual de aprendizagem está disponível para ele 24 horas por dia. E aí ele realiza as atividades propostas pelos professores, tutores, e depois há a mediação pedagógica. E quando que acontece essa mediação pedagógica? Ela também pode ser online, instantânea? Pode ser. Dependendo da ferramenta utilizada, nós conseguimos fazer um chat, né? E atividades por e-mail, com respostas imediatas. O ensino à distância, ele não exige um pouco mais do aluno, um pouco mais de metodologia, de dedicação e principalmente de rigor nos horários? Porque a pessoa pode pensar assim, nossa, mais tarde eu vou ler material, depois eu faço o trabalho que o instrutor determinou. Isso não pode atrapalhar um pouquinho o andamento do curso? Quando se elabora o plano de curso, já se estabelece a quantidade de horas-aula desse curso. Então, para o aluno, é informado quanto tempo ele terá disponível, haverá necessidade dele se dedicar por dia ao curso. Aí ele escolhe entre qualquer horário durante o dia para fazer o seu estudo. E no caso ele vai ter um prazo também para cumprir determinada tarefa? Sim, tem um prazo específico, né? E se ele, por acaso, não cumprir esse prazo, ele perde a nota daquele determinado módulo. Quando se fala em sala virtual, para quem não tem tanta intimidade com computadores, parece ainda algo futurista. Ou parece-me que fica um pouco distante da realidade daquela pessoa fazendo um curso de ensino à distância. É complicado esse acesso ou a pessoa comum tem condições de fazer? Bom, primeiramente, no caso do tribunal, ele já dotou cada magistrado e cada servidor com um computador. Então, todos nós trabalhamos utilizando a internet, utilizando os equipamentos de informática. Por isso que, para nós, um curso à distância ficou mais acessível, de certa forma mais fácil de estudarmos, né?
Para as demais pessoas, realmente há uma necessidade de uma inclusão digital. E aí, somente um estudo mais avançado que a pessoa conseguiria fazer um curso pela internet. Porém, nós utilizamos técnicas de pedagogia e andragogia. Essas técnicas seriam para adaptar ao ensino à distância, seria isso? Ou são as mesmas técnicas utilizadas em sala de aula? Basicamente são as mesmas técnicas. A grande questão é que o curso ele tem que ser adaptado e tem que ser já pensado para a educação à distância. Então, os materiais de estudo eles devem estar disponíveis para a educação à distância. Bom, o que fica a pergunta é, quando se fala em distância, já se pensa numa barreira, e talvez seja até o contrário. A tecnologia permite uma maior interação ou ainda existe uma certa dificuldade de convivência entre os alunos que fazem o mesmo curso, num contato com o instrutor? Isso é atribuição já do tutor. Cabe a ele fazer essa mediação com os alunos, chamá-los para as atividades, chamá-los para que acessem o material de estudo. Então, essa é a função do tutor, basicamente, né, de fazer com que os alunos tenham o melhor acesso e o melhor aproveitamento ao material de estudo. Mas hoje em dia já é possível falar que as tecnologias já permitem ter a mesma forma de interação que o meio presencial proporciona ou ainda está um pouquinho distante dessa realidade? Depois de todos os cursos que nós fizemos no tribunal, realizamos uma pesquisa de opinião e, felizmente, mais de 90% dos alunos optaram por um curso à distância. Então, creio que nós estamos no caminho correto. Isso porque as pessoas estão querendo adaptar um pouquinho a vida corrida, do trabalho, também a possibilidade de fazer uma capacitação, mas isso no horário que elas têm disponível, seria isso? Creio que sim, um dos aspectos. Outro aspecto seria o material disponível e mais um outro seria a mediação com os tutores. Que hoje ela é realmente bem ágil. Sim, bem ágil por força da utilização da tecnologia. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre ensino à distância. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o juiz do trabalho, Edson Vacari, sobre ensino à distância. Doutor Edson, o senhor já passou pela experiência de ser instrutor também, ou facilitador, de um curso de ensino à distância. O senhor acha que o papel do educador é redimensionado nessa forma de aprendizagem, nessa nova tecnologia? Penso que o papel do educador é sempre importante na educação presencial e na educação à distância. O que nós temos em relação à educação à distância é apenas o método de que nós ministramos o curso, mas a função do educador ele permanece, na minha opinião, a mesma daquele que participa de um curso presencial. E quanto à elaboração do conteúdo, é mais complicado preparar didaticamente uma aula presencial ou uma aula à distância? A necessidade, eu penso que a adaptação de um material para a educação à distância, ela é mais complexa, porque na presencial, via de regra, os textos são passados para os alunos, textos normais, e também há aquela aula presencial do professor. Já na educação à distância, há uma necessidade de gravação de vídeo, se utilizarmos essa ferramenta. Há uma necessidade de adaptação do texto, ele deve ser dialogado, porque, de certa maneira, o aluno ele está ali à disposição do texto e depois há uma discussão a respeito dele. Então, só nesses dois aspectos a gente já percebe que a adaptação é necessária. Tem de ser um conteúdo com uma linguagem mais direta, seria o caso? Linguagem direta e dialogada para a educação à distância. É possível avaliar o aluno à distância? É possível diante das técnicas de avaliação da educação à distância. Propomos atividades em que o aluno participa de fóruns de discussão,
atividades de realização de algum trabalho, de alguma pesquisa. E aí somente o próprio aluno é que estaria Seria a produção intelectual do próprio aluno que seria avaliado? Seria dessa maneira, né? Uma das possibilidades. Existem diversas outras possibilidades. Pensando no futuro, o senhor acredita que em breve a ferramenta virtual, o ensino à distância, vai superar o ensino presencial? Superar eu não sei ainda, não consigo avaliar essa possibilidade, né? Mas eu sei que a educação à distância está crescendo muito no Brasil, no mundo ela já é uma realidade, nos países mais avançados. Então, mas eu creio que nós teremos uma grande oportunidade de levarmos a educação a diversos lugares em que o curso presencial não é possível. Basta que tenha um acesso a alguma ferramenta, né, à distância, não necessariamente de tecnologia como a internet, mas é possível fazer um curso por correio, por correspondência, de alguma maneira, né, a gente conseguiria chegar com um curso em lugares distantes. Bom, o senhor coordena o programa de ensino à distância do TRT de Goiás. O que está programado para 2010? Nós temos a possibilidade de repetirmos os cursos que foram feitos anteriormente, né, ampliarmos os alunos, né, e estudamos mais cursos de direito do trabalho, processo do trabalho, ética, cidadania, e também levarmos o nosso know-how para outras entidades, o que já fizemos no ano passado. O senhor falou de ampliar a quantidade de alunos, por quê? No meio virtual também há limite de alunos em cada curso ou em cada sala virtual? Há limite porque há uma participação de um professor, e o professor também ele é limitado à quantidade de alunos. Ele consegue atender. Sim, exatamente. Porque ele tem a necessidade de propor as atividades, fazer a correção daquilo que o aluno produziu. Então, o professor também tem esse limite. Então, por isso que nós temos que impor. E cada vez mais o tribunal recebe servidores, né, e há necessidade de um treinamento desses novos servidores, novos juízes. Então, por isso que há a necessidade dessa continuidade dos cursos propostos. Falando nisso, seria o caso também de ter mais instrutores virtuais, mais professores dedicados ao ensino à distância? O tribunal está se propondo a treinar tutores, professores, né, e capacitar o setor de informática para a inclusão de novas ferramentas. Então, isso tem acontecido no âmbito do tribunal, essa preocupação com educação à distância. O próprio tribunal preparou alguns cursos, alguns tutoriais. É muito complicado preparar esse tipo de ferramenta de ensino? Quem prepara esse tipo de material, ele passou por uma capacitação, realizou cursos, né, então tem utilizado as ferramentas disponíveis no tribunal para isso. Mas há uma necessidade de uma capacitação. De um preparo para poder começar a lidar com essas ferramentas. Exatamente. São cursos de tutoria, cursos de design instrucional, né, e de uma especialização em educação à distância. E hoje nós temos quantos profissionais habilitados? Basicamente, temos perto de 10 profissionais que estão trabalhando com isso. Desenvolvendo novos tutoriais para capacitação. Nossa ideia é sempre ampliarmos mais essa quantidade. Certo. Eu conversei com o juiz do trabalho Edson Vacari, que coordena o programa de ensino à distância do TRT de Goiás. Doutor Edson, muito obrigada pela presença. Eu agradeço. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Varas do Trabalho recebem certificado pelo cumprimento de metas. TRT de Goiás arrecada cerca de 12 toneladas de alimentos e roupas para ajudar as vítimas do Haiti. Programa Empreendedor Individual poderá trazer trabalhadores para a formalidade. E no quadro de entrevistas, o juiz do trabalho Edson Vacari fala sobre educação à distância. Não perca!